Eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto sempre de passear um pouco na Bíblia, mas eu vou tentar não passear muito para não perder o foco. Mas eu queria compartilhar com vocês Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E como eu estava falando, já estou falando para poder ver se bota ali, há mais de 30 dias, Deus já tinha me dado essa palavra. E Deus já tinha falado para mim, essa palavra vai ser para um momento específico. E eu não sabia qual seria esse momento, até porque eu não tinha nem pretensão de pregar, sabe assim, vou pregar tal dia, eu não tinha nem noção. Só que o interessante é que quando o pastor falou para mim que ele mandou a escala para a gente pregar, Deus falou forte no meu coração que essa palavra era para hoje. E eu já preguei uma vez, numa quarta-feira aqui, né, há uns 15 dias atrás, se eu não me engano, um pouquinho mais. E engraçado que eu tinha visto meu nome para quarta-feira, mas eu pensei assim, essa palavra não é para quarta-feira. Deus, eu não sei nem o que o Senhor vai falar comigo na quarta, mas essa palavra não é para quarta. E essa palavra calhou de ser para hoje. Eu tenho aqui alguns amigos que já vêm de anos me acompanhando e sabem muito, muito bem do que eu estou falando. Sabem que a luta para estar aqui em cima, irmãos, a luta é muito grande. E o que me acalma, como esse louvor aí, né, que é lindo e tem tudo a ver com a palavra, o que me acalma é entender que é Deus que aquieta a minha alma. E hoje estar aqui, deixando Ele falar através de mim, para mim é um tratamento muito grande na minha vida. Então eu queria que vocês tivessem muita atenção sobre a palavra de hoje, porque eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu quero que você repita comigo, apesar de eu nunca ter gostado disso, eu imaginei que eu nunca iria fazer isso. Repita comigo, coração. Eu quero que todo mundo repita, coração. Irmãos, alguém saberia de fato especificar o que é coração? Porque a gente sabe que o coração é um órgão. Só que por que a gente sempre fala do coração? Por que quando a gente chora a gente sente uma dor aqui dentro? E por que a gente liga isso ao coração? Irmãos, esse texto aqui, já está ali, eu vou pedir para todo mundo ler, se for possível daqui, para todo mundo ler junto. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem. Eu fui na semana passada em Cabo Frio, na segunda-feira, e não era esse o texto-chave da pregação. Só que Deus falou comigo nesse texto como texto-chave. Irmãos, esse texto não é só chave da pregação de hoje, da palavra de hoje, esse é texto-chave da vida. Da vida. Agora eu vou pedir para vocês abrirem comigo Gênesis, capítulo 2, ou coloca aqui, né, que os irmãos podem olhar daqui para não precisar ficar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Daniel, pode aumentar um pouquinho. Amém? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Pode continuar, passar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, volta aí, está mais rápido que eu. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse versículo e repitam comigo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Pode passar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela o quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para aí. Agora eu quero Gênesis 3, versículo 1. Vou ler do 1 ao 6, deixa eu ver aqui. Do 1 ao 6.
Ora, do 1 ao 6, tá? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O próximo. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não... Irmãos, é importante, muito importante, que vocês leiam isso comigo, em nome de Jesus, para isso nunca mais sair do nosso coração. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, nem nele, para que... Pode passar. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora o versículo 6. E viu? E agradável aos seus olhos. Entendimento. Tomou do seu fruto, e deu também, e ele comeu com ela. Irmãos, eu até estava falando com meu sogro a respeito da palavra de hoje, e como eu comecei falando sobre isso também, Deus confirmou que essa palavra era para hoje, por todos esses dias, por todas essas semanas, porque o pastor, ele deu justamente a revista de EBD sobre o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Esses livros é o princípio da criação, contém o princípio da criação. Então, hoje a palavra de manhã que meu sogro trouxe tem tudo a ver com isso. Ele falou muito sobre isso. E eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A própria lição, ela diz a respeito do livre-arbítrio. Quem aqui já ouviu falar em livre-arbítrio? Eu quero que vocês interajam comigo. Levanta a mão. Quem já ouviu falar do livre-arbítrio? Quem não ouviu falar é o seguinte: livre-arbítrio, você tem direito de escolha. Você pode escolher e você pode escolher sim ou não. Isso existe? Sim, existe. Agora tem uma coisa que eu falo para vocês: isso foi dado por Deus? Não. Se você voltar ali, se eu não me engano, no versículo 3, volta no versículo 3 do capítulo 3 aí. Você vai ver que a Eva fala para a serpente o seguinte: mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Irmãos, eu não consigo analisar em momento algum, no Gênesis, em momento algum, Deus dizendo assim, ó, se você quiser, você pode comer, mas eu estou te orientando a não comer. Deus deu uma ordem: não coma. Não coma, porque se comer, morrereis. E a palavra morrereis aqui, ela tem alguns significados, algumas traduções, né? E ela pode ser traduzida como conhecerás a morte. De fato, eles conheceram a morte? Sim, eles conheceram a morte. Eu estou com pouco retorno aqui, Daniel. Eles passaram a conhecer a morte porque Eva fez o quê? No versículo 6. Bota no versículo 6. Ela viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto. Ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento. Porém, era proibida. Ela era boa para se comer? Era. Ela era agradável aos olhos? Gente, está na palavra. Ela era agradável aos olhos. E ela era desejável para Eva. Para quê? Para se ter conhecimento. Se eu pegar para você e falar para você assim, ó, Patrícia, aqui tem um frasco de leite. O leite, ele é bom para os ossos, ele traz cálcios, ele te fortifica. E botar aqui um frasco de chumbinho e falar assim, olha, Patrícia, isso aqui é chumbinho, isso te mata. Eu estou dando opção para você? Ou eu estou dizendo que isso aqui te mata, que não é para você tomar? Eu vou dizer bem claro, irmãos, isso aqui
é para a vida, isso aqui é para a morte. Então, há muitos anos, muitos anos, e em revistas e em vários artigos a gente vai ver as pessoas dizendo que Deus te dá o livre-arbítrio. Irmãos, Deus não te dá o livre-arbítrio. Deus te fez para viver para Ele. Deus te fez para viver com Ele. Léo, mas eu acho tão estranho toda essa questão de igreja, de estar orando, eu não sinto isso que você sente. Claro. Talvez você não sinta por quê? Como tem estado a sua vida no dia a dia? O que você aprendeu? Será que você conseguiu chegar ao conhecimento da verdade? O que é Deus, o que Deus quer? Irmãos, é tipo receita de bolo, é só seguir. Seguir o quê? Você não deve matar, você não deve roubar, você não deve fazer fofoca, dar mau testemunho, inventar as coisas. Você não deve cobiçar o que é do próximo. Você deve amar o próximo. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Se vocês forem continuar aqui, no capítulo... Eu vou passar um pouco aqui. Detalhe, que eu quero fazer um comentário. Por que Deus colocou a árvore ali? Deus podia simplesmente não fazer essa árvore, nem colocar. Só que Deus deu uma ordem, tanto nos céus quanto na terra. Tanto é que, não precisa nem abrir, mas em 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 4, Pedro fala assim: ora, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, porque esse juízo vai chegar, que é a volta de Jesus. Então, Deus fez o homem na terra com uma obrigação, só obedecer. Ele não deu alternativa para o homem, você escolhe pecar ou não. Falou assim, ó, não peques, não caia, porque você vai conhecer a morte. Ele deu uma ordem. Você continuar lendo Gênesis, você vai se deparar com a história de Caim e Abel. Caim e Abel foram o quê? Eram filhos de Adão e Eva. Os dois trouxeram ofertas, para Deus, lá no capítulo 4 de Gênesis. Pode botar ali? Gênesis capítulo 4, Daniel. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim, que era o filho mais velho de Adão e Eva, trouxe do fruto da terra uma oferta a quem? Ao Senhor. Passa. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Peraí, mas eles ali já não tinham sido expulsos do paraíso? Adão e Eva? Já. Então por que eles estão oferecendo as coisas para o Senhor? Porque embora o homem tenha pecado, Deus continuou tentando um relacionamento. Ele falou assim, ó, você não vai mais ter a vida eterna, porque é impossível, você desobedeceu. Alguém que desobedece não tem condições de seguir um Deus santo, um Deus justo. Alguém que vive no pecado. E o Senhor continuou se apresentando para Adão e Eva, mesmo fora do paraíso. Passa o versículo 4. Ó, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. Deixa eu ver esse outro microfone. Esse aqui está muito ruim. Som. Esse microfone está... Som. Consegue liberar, não? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Pode passar. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu... Leiam comigo, irmãos. Se bem fizeres, que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha o que Deus está falando. Se você proceder bem, vai ser aceito.
Se você não proceder bem, o pecado está batendo. O pecado está batendo. Aonde? O pecado jaz à porta. E qual porta é essa? Do coração. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Presta bem atenção. Ainda que você não faça o bem, o pecado vai bater. Mas você tem que dominar. O pecado, ele não entra na nossa vida, demônio nenhum entra na nossa vida se a gente não der espaço para ele. Passa mais esse versículo. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estavam eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel, e o matou. Pode passar. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, não sou o guardador do meu irmão, sou o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Passa. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Pode passar. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Essa nova linguagem é meio esquisita, né? Vagabundo podia ter botado uma coisa mais leve ali. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Olha só. Caim falou assim: eu vou embora da presença do Senhor. E ainda assim Deus marcou ele para não permitir que matassem ele. Pode passar. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Acho que é Nod, né, que se pronuncia. Do lado oriental do Éden. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, cara, por que Caim não foi se humilhar para Deus? Por que Caim não tentou se arrepender, não falou: Deus, muda, me perdoa, eu fiz algo muito errado? Por quê? Eu não consigo entender. Se ele estava diante do próprio Deus, em momento ali no texto, em momento algum ali, você vai ver alguém falar assim, ó, e Deus mandou Caim embora. Não, ele que subentendeu que Deus amaldiçoou por causa da terra, por causa dele. Óbvio, a terra foi maldita por causa do pecado dele, mas ali não está dizendo que Deus falou assim, ó, sai, vai embora da terra. Não, ele é que saiu, ele que fugiu, ele saiu de perto da face do Senhor. Sabe por quê? É muito mais fácil fugir do que encarar. É mais fácil eu falar assim, ó, eu não sou mais crente, não estou na igreja. Aí você acha que porque você não é mais crente, porque você não vai mais para a igreja, o jugo de Deus não está sobre você, não? Você acha que porque você não frequenta mais essas 4 paredes, você acha que não vai para o inferno? Que só vai para o inferno quem está na igreja e peca? Filho, se você viver sua vida em pecado, não tem salvação. Não tem. Aqui na igreja somos várias pessoas diferentes. E nós também adoecemos. Nós também fraquejamos, nós também pecamos. Irmãos, como eu falei para vocês que estar aqui em cima é uma superação. Por quê? Porque em momentos da minha vida, eu achei que eu ia desandar totalmente. Eu falei assim, ó, eu vou me entregar para o mundo e acabou. Chega. Eu quase desisti da minha família, cara. Eu quase por pouco, por muito pouco. Mas esse pouco, que na minha opinião era pouco, era o Espírito Santo falando assim, você não vai. Eu tentei, mas Deus não deixou. Porque Deus tinha um chamado, Deus já tinha prometido que desde que eu era pequenininho, que um dia eu iria levar a palavra dele. E eu estou falando para vocês, não é de estar aqui em cima não, irmãos. É que aquele rapaz ali, ó, Maquela Salazar, eu tenho um amigo gringo, tá? Maquela Salazar, ele trabalhou comigo por anos na empresa lá. E ele foi muito próximo de mim, sabe, de todas as minhas dificuldades que eu passei. E apesar das dificuldades, eu falava para ele assim, cara, mas eu tenho um conhecimento muito grande de Deus. Eu não posso me afastar.
Eu não posso me permitir me vencer por mim, pelo meu eu. Eu tenho que tentar lutar contra isso. Em um momento que eu estava totalmente fora da igreja, não frequentando mais igreja nenhuma, esse cara falou assim para mim ainda, doido, tu vai ser pastor. Cara, eu não estava nem frequentando igreja, você tem ideia? Por quê? Deus usa pessoas que você nem espera para falar para você, cara, volta enquanto há tempo. Eu convidei várias pessoas para estarem aqui hoje, várias. Pessoas que eu sei, que estão passando por opressão demoníaca. Para vocês terem ideia, tem uma pessoa que eu chamei, que uma mãe de santo pediu para falar com ela, ela foi lá ouvir. Mas hoje ela não pôde estar aqui para ouvir Deus. E é uma pessoa que tem conhecimento da palavra. É uma pessoa que, apesar de ter vários exemplos ruins, tem exemplos maravilhosos para seguir. E eu não entendia como que pode uma pessoa conhecer tanto a palavra, ouvir tanto. Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou falando de gente que ajoelhou aqui na frente e se rendeu a Deus. Eu estou falando de crentes que deitam no chão e falam, Senhor, tem misericórdia. Gente que já foi batizada em línguas, que aí em todas as igrejas pentecostais, gente que rodou, gente que fez e aconteceu. E hoje estão cheias de espíritos malignos. Por quê? Por quê? Irmãos, eu agradeço muito a Deus, porque se vocês, todos vocês que aqui estão hoje, se esforçaram para estar aqui, sabe por quê? Porque o diabo tentou parar de qualquer maneira. Vocês podem não ter percebido, mas ele tentou dar ideias, ele tentou dar desânimo, ele tentou fazer um ônibus não chegar. Mas o Espírito de Deus é com vocês. Ele sabia que vocês precisavam estar aqui hoje. Sabe para quê? Para entender o seguinte, irmãos, eu gosto muito de incomodar o pastor, eu falei até assim, pô pastor, o pessoal fica sentando muito lá no fundo. Tá vendo os rapazes ali? E eu me lembro que eu gostava muito de sentar no fundo. Eu nunca gostei de ficar aqui na frente. Eu ficava ali retraído. Mas ei, é vocês que Deus quer. Não é porque a pessoa chega aqui na frente e deita, ajoelha da glória, que tem um coração reto diante de Deus, não. Às vezes você está se escondendo aí assim, ó. Não, vou ficar aqui porque eu fui lá só para ouvir a palavra, mas eu preciso só me acalmar, só agradecer a Deus pela minha semana. Deus não chamou ninguém só para vir à igreja agradecer, não. Deus chamou você, todos vocês aqui e eu, para ouvir, aprender e pregar. Chegar no meu amigo do trabalho e falar sobre Deus. Chegar no amigo da escola e falar sobre Deus. Ah, você. E eu vi dois amigos meus de infância que viram as piores fases minhas. Infelizmente eles não vieram. Um deles falou assim para mim, cara, não vai dar para a gente ir porque chegou umas pessoas aqui e tal, falou as coisas. Aí falou assim para mim, pô, eu fico preocupado com você. Ele falou para mim, fico preocupado com você. Eu ri assim, preocupado comigo. Irmãos, eu estou no melhor lugar. Eu estou conhecendo a Deus de uma maneira que com 30 anos de idade eu nunca tinha conhecido. Eu estou experimentando algo de Deus que há muito tempo eu não experimentava. Quem tem que se preocupar comigo? Um homem falho, um homem cheio de defeitos, mas que Deus amou e falou assim, eu vou te levantar. E aqui eu estou. Meus filhos, quem acompanha aqui na igreja vai ver e sabe, são bênçãos. São crianças que têm aprendido sobre oração, que chega aqui na frente e ora. Sabe por quê? Eu estou ensinando desde agora, para ele não chegar com 20, com 25, com 30, com os mesmos problemas na cabeça igual eu fiquei. A palavra quando fala aqui, sobre tudo que se deve guardar, não perde não, hein? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Presta atenção numa coisa. A palavra coração, a Bíblia, acredito que todos saibam, mas se não sabem, vão saber agora. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico. E o hebraico, ele tinha 7.000 palavras na época de Jesus, pelo que eu aprendi, né? Presta atenção. E ela foi traduzida para o português. Irmãos, o português tem 270.000 palavras. Tá, Léo, o que isso tem a ver? Mais uma coisa que eu achei que eu nunca ia falar, que eu sempre achei chato. O que tem a ver isso? Irmãos, às vezes uma palavra,
ela tem vários significados. Eu vou ler para você aqui, da palavra no original, a palavra que traduziram como coração, olha quantas definições ela tem. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Presta atenção, o que quer dizer coração? Coração, mente, alma, razão, vontade, conhecimento, consciência, memória, inclinação, determinação, caráter moral, lugar de desejos, lugar de paixões, lugar de emoções e lugar de coragem. Eu fico pensando aqui, a Bíblia já, olha o tamanho da Bíblia, ela já é grossa. Isso porque só haviam 7.000 palavras. Você imagina se Salomão escrevesse todas essas palavras aqui, ó, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda a tua alma, guarda a razão, guarda a vontade, guarda o conhecimento, guarda a consciência, guarda a memória, guarda a inclinação, guarda a determinação, guarda caráter moral. Já estão cansados de ouvir, né? Guarda o lugar de desejos, guarda o lugar das paixões, guarda o lugar das emoções e guarda o lugar de coragem. E ainda tinha mais algumas. Se a Bíblia é desse tamanho aqui, com uma palavra só, com uma definição, imagina com todas. A gente não ia conseguir carregar, né? Mas eu quero que você preste atenção aonde o diabo ataca. Aonde o diabo ataca. Daniel, fecha aquela porta ali por causa do barulho da chuva, por favor. Eu quero que você preste atenção onde o diabo ataca. Ontem, por acaso, vou dizer assim, a minha esposa e a minha sogra estavam atendendo uma cliente, e eu entrei na hora, sem querer, eu entrei na hora que elas estavam falando, a mulher estava desabafando com elas, e essa mulher, ela estava passando por problema de depressão. Acho que todos aqui sabem, ou já ouviram falar sobre depressão. Essa mulher estava passando por um problema de depressão. A minha esposa e minha sogra estavam dando uma palavra para ela, pediram para orar junto com elas, a gente orou por essa mulher. E eu até trouxe esse mesmo texto para ela, e eu senti até de Deus de perguntar a ela se ela tinha algum contato com pessoas espíritas, porque eu senti mesmo de Deus isso. E ela falou, minha sogra até falou na frente dela que ela era espírita. Irmãos, eu não estou aqui para querer falar para vocês sobre religião, eu estou aqui para você lembrar de uma coisa: guarda o teu coração. Por quê? Porque quando uma pessoa normalmente ela não quer ir para a igreja, mas ela quer ir para um centro, ou para uma igreja cristã, protestante, vamos dizer assim, né? Ou ela quer ir para um centro, ou ela quer ir para um catolicismo, para qualquer lugar. Por quê? Porque ela está vendo o Deus dela, ela está vendo o santo dela ali. É mais fácil adorar alguém que você vê, não é? Mas nesse momento que ela estava angustiada e depressiva, cadê o Deus que ela vê? Cadê o santo que ela vê? É por isso que eu também digo que cristão com depressão, irmãos, precisa de tratamento urgente com o pastor. Beleza, eu sei que tem problema psicológico, eu não estou querendo bater de frente com isso, mas na minha opinião, cristão que conhece a palavra, que diz ter vida com Deus, precisa de tratamento com o pastor, porque isso é doença da alma. O psicólogo, ele trata do quê? Da alma. O psicólogo trata da nossa razão, ele trata do nosso coração. Tem psicólogo melhor que Jesus? Não. Se você não conhece, beleza, estou te apresentando. Deus mandou o homem não pecar, o homem pecou. E qual era a consequência? A morte eterna. Como o homem, por sua capacidade, ele não teria mais como voltar a nunca mais pecar, ele sempre escolheu os desejos. O que aconteceu? Jesus veio à terra, o nosso Deus morreu e ressuscitou. Morreu perfeito, sem pecado. Sabe por quê? Para a gente poder ter de novo contato com o Pai. Tiveram algumas pessoas que chegaram a comentar comigo que não acreditavam em Jesus. Até tem uns que poderiam dizer que Jesus não era Deus e tal. Só que os que diziam que Jesus não existiu, eu sempre gostava de falar assim, engraçado, a gente vive
tanto cristão, quanto católico, quanto qualquer religião, nós vivemos em 2022 depois de Cristo. Ou seja, ele existiu. O mínimo que ele fez foi existir na terra. Agora, eu falei para essa mulher que existe uma coisa, que quando Jesus ele ressuscitou, ele derramou sobre nós quem? O Espírito Santo. E como o Espírito Santo fala com você e comigo? Eu gosto de comparar até a questão da intuição, que normalmente as mães têm, as mulheres também. As mulheres têm muito essa questão de intuição, né? Eu senti alguma coisa estranha ali, não vai. Aí você vai, e o que acontece? A coisa estranha se manifesta. Ontem a gente viu um cara sendo assaltado e tomando um tiro, e antes de entrar naquela rua, eu nem falei para eles, mas eu tinha sentido um aperto no meu coração. E eu tinha sentido que não era para eu ir por ali. Mesmo assim eu fui. Eu falei, coisa da minha cabeça. E quando a gente estava passando um tiro, quando a gente estava passando um tiro e olhamos para o lado, um cara botando a pistola na cintura e o outro saindo baleado. Irmãos, o Espírito Santo te incomoda. Ele fala com você no teu interior. Ele fala como? Pelo coração. Ele fala com você, você que não quer ouvir. Quantos louvores nós louvamos aqui? E quantas vezes através desses louvores a gente se sente bem? Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita em meio aos louvores. É por isso que quando você ouve um louvor desse, aquieta minha alma, você tem vontade de chorar. Deus habita em meio aos louvores. O que falta para você se entregar a esse Deus? No mínimo, para vir à igreja, dúvida existe. No mínimo. Você acredita, pode até não ter vivido uma experiência. Inclusive, eu estava falando hoje com o Iderson, um amigo meu aqui de muito tempo, que o que me manteve, assim como manteve ele, nos caminhos de Deus, você acha que foi só ler a Bíblia? Não. O que sempre atrai a gente de volta é a experiência que você tem com Deus. Se você não tem experiência com o Espírito Santo, irmãos, não adianta, você vai entrar frio, vai sair frio, vai entrar frio, vai sair frio, uma hora se desvia, e você só consegue ouvir o Espírito Santo fazendo o quê? Guardando o coração. Irmãos, eu poderia separar aqui milhares e milhares e milhares de versículos que existem, textos que existem, para provar para você que o que te faz contato com o Pai é o Espírito Santo. Eu poderia pegar aqui vários, que eu tenho. Só que, ainda que eu tivesse esses vários versículos em mãos, se você não tiver fé, não adianta. Não adianta. E engraçado que em muitos conflitos de fé, eu tive conflitos de fé, até pouco tempo, conflitos que me fizeram não querer mais ir à igreja, achar que isso aqui não tem diferença, porque só tem gente problemática, e de fato tem muita, não só tem gente problemática não, tá? Pô, eu não sou problemático, mas tem sim muitos problemas. Quando eu tive crise de fé, cheguei a não acreditar em Deus, a duvidar da existência de Deus. Deus falou comigo, eu não sabia ouvir Deus, eu não entendia que Ele estava falando comigo. Quando a sua mãe te liga, sua irmã, seu irmão, sua mulher, você não precisa nem, se for de um número desconhecido, quando ela falar, alô? Oi, amor? Você já sabe que é ela. Minha esposa e minha sogra têm a voz parecidíssima ao telefone. Quando eu comecei a namorar minha esposa, às vezes minha sogra atendia o telefone, oi amor, aí ela, é a Patrícia, desculpa, ela passava a Tamires. Só que com o passar do tempo, conforme eu conheci mais a minha mulher, eu posso ligar 1000 vezes, se minha sogra atender, eu sei que não é minha mulher. Por quê? Eu aprendi a conhecer a voz da minha mulher. Eu sei ouvir quando alguém chama, alguém é desconhecido. E como que você vai ouvir Deus se você não entendeu que é Ele? Sabe como Deus falou comigo e me mostrou que era Ele? Respondendo minhas orações. Um momento, como eu falei numa quarta-feira aqui,
Eu senti no meu coração, eu não ouvi uma voz, tá? Eu achava que a gente ouvia voz mesmo. Léo. Falei até sobre isso com o Whindersson, que ele também teve várias experiências há pouco tempo a respeito disso. Eu achava que eu precisava ouvir alguém me chamar. E uma vez eu passando por uma mulher, eu já era cristão, eu nasci praticamente no berço evangélico e fui criado na igreja, mas teve um dia que eu tive que aceitar Jesus, porque apesar de vir para a igreja eu não tinha tido nada, Deus não estava ainda no meu coração. Pelo menos eu acho, né? Passei por uma mulher e Deus falou no meu coração assim, ó, vai até aquela mulher. Eu senti, sabe quando você sente algo? Tipo assim, é coisa da minha cabeça, é sempre assim. É bem assim, sempre não, mas é bem assim. Vai até aquela mulher e fala para ela que eu não quero que ela toque na vida dela. E eu senti no meu coração. Aí tô ficando maluco, passei. Tava eu, meu sogro, eles nem sabiam, não sabiam disso na época.